todo ser humano que se preze, ele tem um fundo de vaidade. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Afinal de contas, todos os dias quando a gente acorda e quando a gente construiu algo de positivo nas nossas vidas, a gente se orgulha disso. É até uma forma de ter gratidão pelo que você conquistou. O grande jogo é você não permitir que a vaidade te impeça de ser treinável. Boa. Nas vezes, eu, por exemplo, eu me orgulho muito, o Júlio sabe disso, todo mundo reconhece, eu sou um cara absolutamente treinável. Muito. Se eu não entendo disso, a maior parte do tempo eu vou ficar em silêncio ouvindo, Thiago. Porque eu quero entender, aprender e aplicar para eu poder performar melhor. Por quê? Porque eu sou viciado em resultados. Eu prefiro abaixar minha orelha para você no momento que eu reconheço a sua autoridade. Claro. Absorver. Não é pra qualquer um. Não, porque senão eu vou fazer cagada. É lógico. Absorver e aí fala assim, amanhã meu game já vai subir de nível, já passo para a próxima fase. Permitir com que o ego não impeça você de ser uma pessoa treinável é a melhor forma de você dizer, eu controlo o meu ego. Eu me tornei mais especialista quando eu recorri a treinadores internacionais para poder aumentar ali o meu leque de possibilidades como treinador e como atleta. Isso dá muito certo em qualquer modalidade. Esse nível de experiência que você tem sendo mentorado por pessoas mais experientes ou tão experientes quanto você, leva você para o próximo nível. Porque independente se você saiba ou não, dentro do nosso esporte nós temos diferentes estratégias para se atingir o mesmo objetivo. Eu posso fazer com o atleta treinar de uma forma, com uma dieta de tal forma, e o Renato fazer uma dieta que não é igual à minha, e um treinamento que não é igual ao que eu estou fazendo, e lá na frente nós dois conseguimos ali ter um embate técnico com dois atletas em altíssimo nível que fizeram coisas completamente diferentes. Então isso depende muito de como que você trabalha, mas esse feeling técnico você só consegue com muita experiência, e essa experiência vem através desses outros treinadores. E eu fiz essa pergunta porque o conceito bíblico de disciplina, disciplina é a palavra mais falada no livro de Provérbios. É mesmo? É. Que é o livro da sabedoria, né? De Isaías. Não, de Salomão. Salomão. E o rei Salomão foi o cara mais rico e mais sábio que já existiu, segundo a Bíblia. Ele escreveu 3 livros na Bíblia, um deles se chama Provérbios, que é o livro da sabedoria. Ele fala muito, mas são muitos versos sobre disciplina e repreensão. É que o conceito bíblico de disciplina não é só fazer o que tem que ser feito, é você gostar de ser chamado a atenção. Esse é o conceito bíblico de disciplina. Então, fala assim, por exemplo, o homem que ama a disciplina alcançará a sabedoria. Ele não está falando com o homem que treina cedo. Está falando o cara que gosta de ser chamado a atenção pelas pessoas certas, ele vai alcançar a sabedoria. Disciplina na Bíblia também é usado na repreensão. É, repreensão. É sinônimo. Sobre ser disciplinado, de sofrer a disciplina. Exatamente. Tanto que, por exemplo, tem versículo que diz assim, você tem que disciplinar seu filho, está dizendo, você tem que repreender seu filho. Então, eu não consigo, eu ensino isso no método Destiny, que eu ensino 12 princípios milenares. Um deles é o da repreensão, da disciplina. Não existe sucesso sem alguém te chamando a atenção. Nem no esporte, no futebol, nem nos negócios. Não tem como. Ninguém ganha dinheiro inspiracional. Do nada. Não, você modelou alguém te aconselhou, você teve um sócio, você teve pessoas que foram te ensinando. Ou seja, a vida é feita de repreensão. E quem a aceita das pessoas certas são as pessoas que vão prosperar mais rápido. Exato. Agora, qual é a diferença de crítica e repreensão? É quem está falando, não é o quê. É quem. Se o cara está abaixo de você, o cara da internet, você nunca viu na vida, é o hater. O cara critica teu corpo, isso é uma crítica. O cara que está acima de você, o professor que você contratou, teu personal fala assim, mano, tá ruim isso aqui. Tem outro peso. Não é uma crítica, é uma repreensão. É uma disciplina. Exatamente, é a disciplina. Perfeito. Então, não é o quê, é quem está falando. E eu acho isso muito importante, as pessoas abrirem o coração para gostarem de serem chamadas de atenção pelas pessoas certas, não é por qualquer um, pelas pessoas certas, porque você vai crescer 10 vezes mais rápido. Não tem como não crescer sem ser chamado a atenção. Vai, Wesley. Explica pra gente qual que é a importância na prática, no esporte de vocês, de ter alguém junto ali. Porque eu confesso que algumas vezes na academia eu pesquisei o exercício ali no YouTube e falei, não, tô fazendo certo, e no final das contas o cara veio e, cara, você tá fazendo errado. Qual que é a importância de ter alguém do lado? Todo mundo precisa ter um acompanhante ali do lado ou só
atletas. Rapidinho, só uma pergunta. Deixa eu só te fazer uma pergunta antes. Você vai na academia? Não como eu gostaria. Não, vem cá, deixa o pessoal te ver. Deixa eu vir cá. Nós vamos processar essa academia. Pode passar aqui, ó. Aí ele tá falando que vai na academia. Nós vamos processar a academia, porque se a gente avalia o shape aí. Ele tá indo há 4 anos. Quer que avalie o shape dele? Vamos fazer aí, ó. Tira a camisa que a gente avalia agora. Qual a importância de ter essa pessoa que nem o Wesley falou? Olha, eu vou te falar. É a mesma importância que você precisa ter quando você vai começar a ler e escrever. Você precisa de um professor. Tem como você ser um autodidata? Tem, mas é muito difícil você conseguir esse nível de conhecimento sozinho. Então, essa pessoa ela vai conseguir auxiliar você para poder traçar esse trajeto de forma mais rápida e principalmente eficiente. Ter um professor do lado vai trazer a eficiência necessária para você adquirir o conhecimento básico sobre postura, sobre técnica de execução, sobre cadência, sobre progressão de carga, que são princípios básicos da musculação. Se você não consegue associar todos esses princípios básicos, você não consegue o máximo de resultado. Por isso que você vê tanta gente na academia, mas muito pouco resultado. Agora, uma pergunta técnica, uma dúvida minha sobre musculação. Por que é tão mais difícil ganhar massa muscular na perna? É um sofrimento para fazer e nunca cresce. Tem que fazer força, cara. Aí é doideira. Tem que fazer força. Mas é anatômico também, né, Julião? É anatômico, cara, mas é dolorido, né, tiozão? Mas é o treino mais difícil. É difícil anatômico. Mas, ó... E nunca cresce a perna? Falando sobre disciplina e treino. Toda vez que você perguntar sobre treino, você vai olhar, vai me ver olhando para o Júlio. Sabe por quê? Porque o Júlio é a minha autoridade no treino. E então, toda vez que eu e o Júlio está treinando, e a gente falando sobre disciplina, se eu tiver eu e o Júlio e mais uma pessoa, e o Júlio for treinar, eu dou um passo para trás e é o Júlio quem treina. Por quê? Porque ele é uma autoridade para mim. Então, uma coisa muito importante sobre disciplina, na minha visão, é reconhecer autoridades. Bom. E como é que você reconhece autoridades? Muito bom. Currículo. Currículo é importante, seus feitos. Quais são os seus feitos? Claro. Segundo, aplicação prática. Essa pessoa aplica na vida dela aquilo que ela aprendeu? Ou diga o que eu faço? Não. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E terceiro, na minha visão, que também é super importante, a capacidade que essa pessoa tem de reproduzir esse ensinamento. Ensinar. Né? Porque tem gente que tem muito conhecimento acumulado, mas ela não consegue passar. E não é nem, às vezes, é inerente nela, é a incapacidade disso. E o Júlio, de todos os treinadores que eu conheci, e você está diante de um dos maiores treinadores do mundo, tá? O Júlio, ele é respeitado no mundo como um dos maiores do mundo. O Júlio, ele tem uma estratégia que toda vez que alguém treina com ele é uma experiência. A pessoa vira e fala assim, o Thiago Nigo, por exemplo. Primeira vez que o Thiago treinou com o Júlio, ele falou assim, meu irmão, nunca vi isso na minha vida. Porque ele aprendeu coisas que ele repetia errado a vida inteira. Então, eu acho que a disciplina é isso também. É você aprender a identificar no seu microambiente, ou seja, a quem você pode acessar, quem são as pessoas que te ajudam muito. Eu sempre tive bons chefes, Thiago. O melhor lugar para você trabalhar não é na multinacional tal, não é aquela que oferece o melhor PLR, não é aquela que tem o melhor cafezinho, é aquela que tem o melhor chefe. Porque o seu imediato é o seu mentor. O seu chefe está disposto a te ensinar tudo. Toda vez que eu estou num podcast eu repito isso. O melhor chefe que eu tive se chama Pedrinho, aposentado hoje. O filho dele, inclusive, assiste nosso podcast, porque ele de vez em quando comenta. Ele tinha o 2º grau técnico em química, nunca fez faculdade. Mas ele tinha uma bagagem profissional enorme. E ele me ensinou tanto sobre processos, análises, instrumental, tudo, que o ensinamento dele, até o meu último dia, dentro da minha carreira na área química, eu usei. E era numa empresa de 40 funcionários. Foi o melhor chefe que eu tive. E eu trabalhei em 4 multinacionais. O lance é, o teu chefe, ele é um cara que está disposto a te ensinar, você está numa empresa incrível. Muito bom. Levando esse gancho que o tiozão falou, o que é muito importante eu falar aqui para vocês? Quando nós começamos a trabalhar juntos, nós tínhamos um problema pessoal grave de quando nós começamos a trabalhar há 20 anos atrás. Sabe disso, né, Thiago? Praticamente. Não. Nós tivemos um problema muito grave quando nós começamos a nossa vida. O Renatão que me levou para a área.
né, da suplementação. Eu era um tosador, eu trabalhava com cães na área de veterinária. E o Renato já estava ali começando a ser um empresário. E eu fiz parte desse primeiro empreendimento do Renato, que era uma loja em Diadema. Trabalhei com o Renato cerca de 2 anos, tivemos nossos problemas, nos separamos e eu me desenvolvi no esporte como atleta, cheguei até o profissional, e o Renato parou de competir e foi para o lado do marketing, da empresa que ele queria produzir ali. Depois de 17 ou 18 anos? 16. 16 anos nos reencontramos, ele na frente de uma empresa que era a concorrente principal da empresa que eu trabalhava. E ali a gente teve vários embates com relação a marketing, ele direcionando de um lado os atletas e todo o marketing da empresa, e eu do outro lado, mas como treinador, que sempre foi minha área, educação física. Chegou um certo momento que o Renato saiu dessa empresa e a dona da minha empresa trouxe o Renato. E ela não sabia desses problemas que nós tínhamos, eu não queria trabalhar com o Renato. E não, o Renato não tem problema nenhum trabalhar com ele. E até que no final, Mariane, que era a nossa chefe na época, resolveu que nós íamos trabalhar junto e colocou eu para trabalhar com o Renato. Cara, e eu sabia que o Renato era um mestre do marketing. Ele já tinha feito um trabalho excelente na outra empresa e era algo que eu não dominava de forma alguma. Nunca foi minha área. Então, quando o Renato entrou para a empresa, ele trouxe uma perspectiva totalmente diferente. Obviamente que eu, com meu ego, com a minha vaidade, no começo ali tive uns arranca-rabo com ele, mas no final eu falei, não, peraí. Esse cara, ele sabe coisas que eu não sei fazer. Se eu aprender com esse cara, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Então, a partir dali, eu comecei a entender e a observar muito o que o Renato fazia. E a gente acabou se aproximando novamente, retomamos a amizade e hoje ele é meu sócio. Então, assim, da mesma forma que quando a gente fala em treinamento, ele leva em consideração toda essa experiência que eu tive dentro do esporte, eu uso essa experiência que ele teve da vida dele, do marketing, e também a mesma coisa. Quando a gente vai discutir o que nós vamos fazer dentro dos vídeos, como que nós vamos trabalhar, o Renato fala, eu abaixo a cabeça e falo, vamos lá então. Você está falando... Isso você perfil de atleta. E isso que você está falando é a prova de que a vontade de vencer tem que ser maior do que o orgulho. Isso. Cara, se você não tem vontade de vencer meu maior maior do que o problema orgulho... sempre foi orgulho. O orgulho te paralisa. Você imagina quantos casamentos acabaram por orgulho, quantos atletas não finalizaram suas carreiras por orgulho, quantas pessoas não se reconciliaram, amigos que eram para voltar a ser amigos, porque... Sociedades. Sociedades acabaram por orgulho, né? Então, a vontade de vencer, pessoal, precisa ser maior do que o seu orgulho. Aliás, o orgulho, como eu sempre ensino nossos alunos, é o maior inimigo do ser humano. Quanto menos orgulho você tiver, mais chance de vencer você tem.